Bom dia, Marcos, e bom dia aos ouvintes do Panorama 95. Essa questão, por exemplo, se você tem um carro e cai, aliás, na rodovia que liga Caicó a São José do Seridó, meu Deus do céu, tá uma verdadeira tábua de pirulito, né? O que tem de carro se quebrando todos os dias mesmo, né? É um desrespeito, chamar a atenção do governo do estado, Departamento de Estradas e Rodagens, né, para que possa ver com carinho a situação da estrada que liga São José de Seridó a Caicó. Danifiquei meu carro num buraco, numa rua, numa estrada, numa rodovia. A quem é que eu posso recorrer para poder arcar com o meu prejuízo? Marcos, você disse muito bem quando falou que não se trata de direito do consumidor. No entanto, não raras vezes, alguém procura o PROCON aqui em Caicó buscando esse tipo de informação. Marcos, a entidade do Estado, a municipalidade do Estado ou a União Federal são responsáveis pelas rodovias ou vias que lhes cabem, né? Então, se você sofre esse prejuízo dentro do município, numa zona de trânsito que é de responsabilidade do município, ou numa zona de trânsito que é de responsabilidade do Estado ou da União Federal, então esses entes eles são responsáveis pela conservação daquela via. Inclusive, você paga imposto para isso, né? Você paga a carga tributária que nos consome todos os dias, na verdade, são direcionadas para a conservação dessas vias. A gente está falando aqui, por exemplo, da quebra de um veículo, mas pode haver resultado muito mais grave, pode haver o óbito de uma pessoa, pode haver um acidente, né? Então, a primeira ação de quem for prejudicado com esse tipo de situação é registrar o fato, certo? Tirar foto, chamar a polícia para que seja feito aquele boletim de ocorrência de trânsito, colher testemunhas se for o caso, e comprovar o prejuízo que sofreu. Se for dano material, puro e simples, você vai levar o seu carro, a sua moto, até a sua bicicleta, se for o caso, para uma oficina, para uma empresa que cuida do reparo desse tipo de bem, e vai fazer o orçamento do prejuízo que foi causado. Você vai ter que provar que o dano foi causado por essa falha na via, certo? Por esses danos que já existem na via. Você vai ter que provar que qual foi a via, certo? Você vai tirar foto para mostrar que a rua está danificada, que a rodovia, a BR está danificada, e você pode depois manejar uma ação de reparação, que se for contra o município ou contra o estado, você pode procurar um juizado especial aqui na sua cidade, na cidade de Caicó, inclusive, a não ser que o prejuízo que você trata seja de valor muito alto, mas sendo um prejuízo, no caso do réu seu poder público, inferior a 60 salários mínimos, você pode discutir no juizado especial, e se for na rodovia federal, você vai procurar a vara federal, obviamente, e você vai discutir o assunto. Não vai ser ligeiro, não vai ser fácil, vai dar um trabalho. No entanto, que você não deve deixar passar em branco, porque esse tipo de ação, esse tipo de reclamação, eu sempre digo, é um incentivo a mais para a melhoria, certo? Você repara o seu prejuízo, repara o seu dano, e você vai ajudar a coletividade buscando a melhoria, porque não é conveniente, não é correto. Eu acho um erro muito grave, um buraco numa estrada, imagine vários, causando o prejuízo material e causando aquele risco grave contra a vida, contra a segurança, tanto de quem trafega dentro do seu veículo, como de quem é andante, de quem está circulando, transitando naquela via. Então, você registra o que aconteceu, coleta todas as provas para provar, primeiro, o prejuízo que houve no veículo, e segundo, quem foi que causou o prejuízo, e depois você pode manejar a via judicial em busca de reparação. Doutor Márcio Leonardo, meu plano de saúde acabou o período do plano, 1 ano, né? Foi renovado sem meu consentimento, tenho que arcar com uma taxa a mim imposta. Tentei argumentar que não queria, mas me foi imposto ter que pagar esse tempo posterior a 1 ano. Eu tenho que pagar ou posso tentar via PROCON alguma coisa? Olha, Marcos, a renovação, porque por determinação legal, ela é automática. O plano ele só não é renovado ou ele é cancelado se você expressamente solicitar isso ao plano, certo? Se a gente acha isso correto ou se acha errado, não importa, porque é legislação. Então é para ser cumprido, certo? O correto é que quando você não deseja continuar com o plano, e isso deve ser informado quando você contrata, é que você solicita o cancelamento, certo? Faça a exigência. No entanto, se você já não pagou, se na primeira mensalidade você não fez o pagamento, você não pode mais fazer uso daquele serviço, certo? Você não está desligado do plano ainda, mas você já não pode, se precisar em alguma urgência ou emergência, ou qualquer fato médico da sua vida, fazer uso, ou seja, já não está lhe servindo. Então, qualquer cobrança por um serviço que você não poderia nem usar se precisasse, ela é indevida, ela é abusiva. Então, nesse caso aí, é correto que o consumidor, que o cliente
entre em contato com o plano de saúde, tenta argumentar, se for possível, colacione o protocolo dessa ligação ou os protocolos. Alguns planos de saúde permitem o contato, Marcos, por e-mail. Se o seu plano oferece esse contato por e-mail, é muito bom essa reclamação por e-mail, porque fica um registro por escrito, certo? Também da sua insatisfação. E se você não conseguir resolver, vai procurar o PROCON. O PROCON ele vai lutar contra uma cobrança que nós entendemos que é indevida, porque eu entendo que é proibido, dentro do território nacional, você pagar por um serviço que não foi prestado, ou pagar por um produto que não foi entregue, ou pagar por um produto que foi prestado que você não solicitou, ou produto entregue que você não comprou. Então isso é proibido, isso não é correto. Então, a renovação, ela acontece, ela é automática, certo? Mas essa renovação vai gerar o quê? Apenas um novo boleto para o próximo período. Se você está em vigor ainda, lembre-se, o período que você já pagou, o mês que você pagou. Então, vai chegar o período que vai ser daquele 13º mês, que é a renovação do contrato. Se você não pagar, você não pode fazer uso do plano de saúde. Você não vai ter atendimento, não vai ter consulta, não vai ter exame, e procedimento cirúrgico, nem falar, nem pensar nisso. Então, o plano não pode lhe cobrar, e eles cobram. São entidades de um trato muito complicado, eles lidam com muito dinheiro. Toda empresa, Marcos, que lida com muito dinheiro, aí entra as instituições financeiras, os planos de saúde, as operadoras de telefonia, em geral são empresas complicadas de se lidar. Mas não é por causa disso que a gente deixa de brigar e de lutar. Nesse caso, de acordo com a pergunta do ouvinte, a cobrança ela é indevida. Se ele não resolver diretamente com o plano, vai procurar o PROCON ou a via judicial. Muita pergunta aqui chegando, vamos tentar aqui fazê-las hoje, aqui, todas elas para os nossos ouvintes, né? Vamos lá, começar, bom dia. Marcos Danta, bom dia. Sou uma ouvinte sua, assídua do seu programa. Gostaria de saber do advogado, porque eu comprei um som e ele era uma garantia de 1 ano. Então aconteceu o seguinte, eu comprei parcelado, onde foi com 30 dias que eu fui pagar a primeira parcela. Com 2 dias para frente ele parou, não funcionou mais de jeito nenhum. Aí eu levei para a loja novamente. Quando eu cheguei lá e eu disse, esse som estava funcionando, parou e não funcionou mais. Ele está com ano de garantia, então o que é que nós vamos fazer? Vocês vão me dar outro, como é que vai ser? Aí foi, a loja disse, não, nós vamos mandar para assistência e para ver se tem conserto, porque aqui em Caicó não tem mais a loja daqui, só tem em Natal. Então vai ser o seguinte, eu tenho 90 dias para entregar seu som. Aí eu disse, ok. Mas não tinha como vocês dar um novo não, porque só faz 30 dias que eu comprei esse som e já deu problema assim. Não, eu vou mandar para assistência. Eu só posso fazer alguma coisa pela senhora se caso o som não prestar mais. Procedimento correto? Marcos, é o seguinte, em relação a troca por um novo, a lei não garante esse direito. Infelizmente, o correto em relação à empresa seria realmente receber o som e encaminhar para a assistência técnica, certo? Isso o consumidor pode fazer sozinho em contato com o fabricante. No entanto, não existindo a assistência técnica na cidade, e ele solicitando isso da loja, a loja tem a obrigação de prestar auxílio. No entanto, o prazo de 90 dias, ele é absurdamente ilegal, certo? Isso não existe. A lei estabelece um prazo máximo de 30 dias para da entrega do produto pelo consumidor na loja até a devolução dele em perfeito estado de uso, certo? Então, que fique bem claro para o ouvinte o seguinte, ela vai ter que enviar para assistência técnica, isso aí é obrigatório. A obrigação da loja de substituir imediatamente não existe. Essa obrigação só existe, Marcos, quando o produto apresenta vício no primeiro uso. Então, se esse som, quando chegou na casa dela, não sintonizasse a rádio, não sintonizasse a 95 FM, ou não toca o CD, ou não toca o pendrive, eu não sei se ele tem algum outro dispositivo. Se no primeiro uso ele não funcionasse, a loja tinha a obrigação de substituição, certo? Porque nenhuma loja pode vender lixo. Independentemente do vendedor saber ou desconhecer essa história, na hora que o consumidor chega, ele não funciona, ele tem que ser trocado imediatamente, certo? Por isso que é conveniente para a própria loja testar o produto em todas as suas funcionalidades antes de entregar ao consumidor, testar na frente dele, botar o pendrive, botar o CD, sintonizar todas as rádios, as estações de rádio,
colocar o som só numa caixa, só no lado esquerdo, só no lado direito, para provar que funciona tudo, certo? Isso vai dar à loja o direito de se defender caso o consumidor volte no outro dia dizendo que não está funcionando, tá bom? Mas ele funcionou alguns dias, como nesse caso aí funcionou pouco mais de um mês. Então o reparo desse vício, ele já fica a cargo do fabricante. Então tem que ser encaminhado para a assistência técnica do fabricante, que vai analisar, vai identificar o vício, vai tentar sanar o vício e devolver para o consumidor. Isso, Marcos, num prazo máximo que não pode superar 30 dias. Fique bem claro ao ouvinte, se chegar no dia 31, esse produto não estiver na casa dela perfeitamente, em funcionamento perfeito, reparado, ela já pode exigir tanto do fabricante como da loja, pode colocar os dois como demandados em um processo, a troca do produto por um produto novo, ou a restituição da quantia paga, inclusive monetariamente atualizada. A atuação da loja de receber o produto, enviar para assistência está correto, esse prazo de 90 dias está incorreto, ele não existe. Mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, gostaria de saber do Dr. Márcio Leonardo se é certo, numa determinada promoção de loja, ser cobrado valores diferentes em espécie, no pagamento a dinheiro ser um valor, o desconto, e para o débito e crédito final do vencimento ser outro valor, se isso é certo. E aí, doutor Márcio? Marcos, o presidente Michel Temer, durante o seu mandato, ele tornou essa prática que antes era ilegal em uma prática legal. Então, durante 25 anos, o direito do consumidor, junto com o PROCONs e outros órgãos de defesa do consumidor, lutaram para estabelecer essa teoria do preço do valor à vista, que o preço do produto à vista, ele englobaria aquilo que é pago com dinheiro, aquilo que é pago com cartão de crédito para o vencimento ou parcelado e aquilo que é pago com o cartão de débito, certo? Então, durante 25 anos, qualquer alteração de preço nessas modalidades seria considerada ilegal ou até criminosa. Por exemplo, acontecia no passado o posto de combustível com um valor para uma bomba, um valor à vista, e outra bomba com um valor em dinheiro, e outra bomba com valor em cartão. O fiscal do PROCON, flagrando essa situação, ele era obrigado a multar aquele posto naquele momento. No entanto, a legislação, que começou com medida provisória e depois foi convertida em lei, ela permite a alteração de valores para a mesma modalidade de pagamento, que essa modalidade é à vista. O que vai tornar legal ou ilegal essa prática é a forma como o lojista apresenta essa diferença de preço, o que é totalmente proibido, Marcos. Você, por exemplo, vender um produto por R$100, bota lá o preço R$100, e quando o consumidor pergunta se parcela, lá, por exemplo, em 4 de 30, 4 de 28, ou seja, ultrapassando o valor de R$100. O consumidor ele não pode ser de forma nenhuma cobrado pelo uso do cartão, certo? Então, se é exposto aquele produto com valor de R$100, o que é que o lojista pode fazer dentro da legalidade que hoje a legislação permite? Ele pode, por exemplo, dividir esses R$100 em 4 de 25, pode dividir em 5 de 20, pode oferecer ao consumidor um desconto se ele optar por pagar para o vencimento, mas no vencimento eu faço por 95, no dinheiro eu faço por 90. Isso não é ilegal. O que é ilegal é de forma explícita o consumidor ser cobrado pelo uso do cartão. O produto aumentar o preço do aumento do parcelamento, isso não pode. Ou seja, a prática, ela em tese é a mesma, hoje a lei permite a diferença de valores, isso não só em promoção, mas em qualquer negociação, né? Para o PROCON, a promoção ela só reduz um pouco o preço, mas as condições da legislação são a mesma. Uma promoção não reduz nenhum direito do consumidor. Uma promoção, uma venda de mostruário, uma venda de produto avariado não retira direito do consumidor em nada, certo, Marcos? Em nada. Em outro lado, eu acho que aumenta os direitos se a loja não trabalhar de forma correta. Então, pode haver a redução, certo? Promocional, não pode haver acréscimo nenhum. O que vai mudar é a forma como o fornecedor vai expor essa situação. Então, ele tem que expor com inteligência. Ele tem que conhecer a legislação, já que ele se propõe a vender dentro do nosso mercado nacional, e não pode para praticar a conduta que é considerada abusiva, por exemplo. Ou seja, pode haver a diferença de preço, mas ela tem que ser sempre promocional, ou seja, o preço pode sempre reduzir. Ele não pode nunca aumentar quando o consumidor opta pelo pagamento com cartão. Mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos. Eu gostaria que você perguntasse ao Dr. Márcio que eu fui comprar uma tela em uma determinada loja em Caicó e eles disseram que só vendiam a partir de 1 metro. E tava lá a tela inteira enrolada. Aí eu disse, então tem que comprar de metro em metro. Ele disse, não, a partir de 1 metro você pode comprar quanto quiser, 1,20 m, 1,30 m. Isso é permitido? Ou eu poderia comprar 30 centímetros se eu quisesse, visto que eles a partir de 1 metro vendem de
qualquer tamanho. Obrigado, até mais. Um abraço, amigueiro, Tomás. Marcos, olha, eu vou dar um exemplo que eu já dei aqui várias vezes. Se uma criança, uma mãe de família, um adolescente, decidir por algum motivo da vida misturar água com kisuke, botar num saco, colocar no congelador e vender din-din no meio da rua, um din-din que ele fez em casa, ele vai estar sujeito a uma série de legislações, porque ele vai estar propiciando a outras pessoas uma relação de consumo, que é a compra e venda de um certo produto. Então, essa loja, na hora que ela decide existir, que alguém decide criar, abrir uma loja, ela vai estar sujeita a regras, certo? Então, tem que ser cumprido. Às vezes o proprietário, isso já até ouvi da boca de alguns, dizem que aqui dentro quem manda sou eu. Só que não é bem assim. O Brasil ele funciona sob o império das leis. Uma delas é a que trata da proibição da venda em bloco, que é esse caso da pergunta. Se esse produto existisse já cortado, se você comprasse por unidade essa tela de 1 metro por 1 metro, então a quantidade mínima seria aquela de 1 metro. Mas quando você vende em rolo, no momento que inclusive o lojista diz, o vendedor fala que a partir de 1 metro você compra o tamanho que você quiser, 1,10 m, 1,20 m, então essa proibição, essa negativa de vender abaixo de 1 metro se torna ilegal, certo? A gente tem problema às vezes, Marco, com iogurte que se vende no supermercado, que vende aquela bandejinha. Se o produto se cada unidade daquela bandejinha tem um peso individualizado, se cada unidade tem um código de barras, obrigatoriamente o supermercado tem que vender por unidade. Ele não pode proibir o consumidor de comprar 1 ou 2 unidades e obrigar a venda da bandeja. Muitas vezes o que é que os fabricantes fazem? Aí isso é uma questão do fabricante. Ele vende ali, em vez de unidades, ele vende um bloco inteiro. Por exemplo, meio litro ou meio quilo daquele produto dividido em 12 bandejinhas. Então você compra ali aquelas 12, mas é um produto único, com um peso único, certo? Então, nesse caso, não assista ao consumidor o direito de repartir, de quebrar, porque às vezes o supermercado não tem nem como passar um código de barras. Então, vai ser uma questão de como o fabricante expõe. E se o fabricante expor aquele de forma equivocada, a loja, o supermercado vai estar adotando para si aquela conduta equivocada e pode ser punido. Nesse caso da loja aí, a única proibição, a única coisa que impediria esse consumidor de comprar abaixo de 1 metro é se a tela já fosse vendida cortada metro por metro. A gente só vende assim, nós recebemos assim e vendemos nesse formato. Então, não existe tela de 80 centímetros, não existe tela de 50, só existe de 1 metro por 1 metro. Então, você compra aquilo que você não for usar, você vai perder. Isso aí é uma responsabilidade que vem do fabricante para a loja, isso não seria ilegal. Mas quando se vende em rolo, possível de você cortar de pedaços, como acontece com corrente, por exemplo. Você compra corrente por quilo e você compra ali o pedaço que você quiser, na hora ela é partida. Mesma coisa essa tela. Então essa negativa da loja, ela está em desacordo com o direito, certo? Está em desacordo com o direito. Isso pode levar inclusive a uma punição. Aconselho ao consumidor que com essa informação procure a loja novamente ou procure outra, se ele passou alguma disposição. Enfim, se ele não conseguir comprar o produto dele da forma que a lei permite que ele compre, ele pode procurar o PROCON ou a via judicial. Inclusive, Marcos, com a possibilidade de fazer a denúncia virtual, que isso aí seria um caso de fiscalização. Então ele pode denunciar pelos canais das redes sociais que o PROCON dispõe, e se ele procurar denúncia virtual, denúncia eletrônica pelo Google, pela internet, ele vai achar uma série de meios onde ele pode fazer reclamação também. Outra pergunta aqui chegando, o nosso ouvinte, ele disse que foi fazer uma consulta médica, né? E no local, lá na clínica, tem convênio com a instituição do qual ele faz parte. Só que a clínica, o médico não quis já comprovante. Isso pode acontecer? Isso é correto? Marcos, não pode acontecer. E isso não é outra coisa que não é incomum. Às vezes você é associado de alguma instituição ou você paga algum plano que lhe garante um desconto naquele atendimento médico. E às vezes são bons descontos. Por exemplo, consultas de R$300 ficam por 150. Consultas de 200 ficam por 100, 250 por 125. Só que nessa hora o profissional da saúde ele não quer emitir esse documento. Marcos, a falta da emissão desse documento não vai configurar de plano uma afronta ao direito do consumidor. O que é que o consumidor pode reclamar no PROCON? Do mau atendimento, de alguma falha ou vício na prestação daquele serviço, que nesse caso é um serviço médico, certo? Então, essa questão da falta do documento fiscal é uma questão tributária, inclusive é grave. A lei fala que qualquer negociação onerosa, pode ser a prestação do serviço, pode ser a venda de um produto, pode ser um aluguel, qualquer tipo de negociação que tenha onerosidade, ela tem que ser registrada em documento. Esse documento pode ser nota fiscal,
pode ser uma DANF, uma NFCE, um recibo ou qualquer documento equivalente, até uma carta de próprio punho, Marcos. Isso é obrigatório que exista. A falta desse documento pode configurar, inclusive, um crime federal, porque ele está ali afrontando questões tributárias, certo? Pode configurar essa negação fiscal. Isso é muito grave contra o profissional. Para o consumidor, a única consequência seria, por exemplo, ele ser obrigado a comprovar aquela negociação. Só que no ponto do direito do consumidor existe a inversão do ônus da prova. Então, se esse consumidor, para reclamar de alguma coisa daquela consulta, procura o PROCON sem ser munido de nenhum documento, o processo vai ser aberto de todo jeito, porque a palavra dele tem validade plena, isso tanto no PROCON como na via judicial também. Então, ele não vai perder nenhum direito pela falta de entrega desse recibo. Quem perde direito somos todos nós, é o país inteiro, porque esse pequeno valor que esse profissional vai pagar de imposto, ele vai nos servir, ele volta em tese para o contribuinte. É esse valor que serve para cuidar de uma rua, que serve para que tenha um médico no posto de saúde, que não tenha buraco no asfalto, certo? Então isso aí não pode haver essa sonegação. Então, independentemente de haver esse desconto, o valor o que foi pago tem que ser registrado em documento. Se a consulta era 300 e o consumidor pagou 100, é para ter um recibo comprovando o pagamento desses 100. Se era 300, ele pagou 300 do mesmo modo. Aí, onde é que vai entrar uma questão que afronta muito o direito do consumidor? Alguns médicos só querem, eu estou falando de médico que foi a pergunta, mas isso acontece com outros ramos também. Só querem entregar o recibo se o consumidor pagar o valor integral, ou seja, a consulta era 250, vai ficar aqui R$175, certo? R$125. E agora só entrega o documento se você pagar o valor integral. Essa cobrança ela é abusiva. Aí sim, esse profissional pode ser demandado no PROCON. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. Então tem que ser registrado pelo valor real que o consumidor pagou, com ou sem desconto. Eu quero aqui pedir desculpa, eu sei que o ouvinte, ele se chateia e tem toda a razão quando manda para cá perguntas que a gente não tem, acaba não colocando no ar, porque muitas perguntas vão surgindo durante a entrevista, né? Mas eu já guardei aqui todas as perguntas que não foram feitas hoje. Na próxima terça-feira já começa o quadro com as perguntas desta semana. Então, de forma sincera, eu peço aqui desculpa para você que mandou para cá uma pergunta e de repente não ouviu a sua resposta, mas terça-feira o Tomás já começa o quadro com as perguntas que ficaram desta semana. Tomás, obrigado pela sua participação, forte abraço, daqui a pouco lá no PROCON. Exato, Marcos, eu que agradeço sempre. Olha, fica uma coisa clara, daqui até o fim do dia você vai publicar essa entrevista, essa reportagem de forma isolada no seu blog, na sua página no Facebook, no perfil. Quem for lá na reportagem e fizer a sua pergunta por escrito, eu garanto responder todas. Pronto, então eu vou começar a fazer isso então. As perguntas que ficaram eu vou digitá-las, né, porque são perguntas em áudio, vou digitá-las e vou colocar lá na nossa live no Facebook. Pronto. E você responde abaixo. Você reduz, pode deixar na pergunta, identificando a pessoa, com a sua identificação. Eu me comprometo a responder todas. Não pode ser hoje, porque o dia é muito corrido. No PROCON, daqui a 1 hora mais ou menos, chego lá, porque tem um serviço para cumprir uma ordem agora. Então, obrigado a todas as perguntas. Marcos, tem um recado do coração? Fica à vontade, amigo. Então, que fica aqui os beijos e abraços do mundo todo, para a namorada Li, que deve estar nos ouvindo agora lá em Poeira. Os beijos e abraços para minha mãe, que está aqui na 4ª Regional, veio comigo hoje. Mais uma vez, obrigado pelas perguntas. Faça uma pergunta pela live também. Você mesmo pode... Quem mandou por áudio pode também digitar, porque eu respondo no próprio perfil da pessoa, fica lá no público, certo, Marcos? Chegou pergunta, aqui é o que o tempo der, mas pelo perfil do Facebook, pela reportagem, podem mandar todas serão respondidas, com certeza.